Você sabe qual é a diferença entre o método comparativo direto de taxa de mercado e o método evolutivo? Essas são duas metodologias que estão presentes na NBR 14653, parte 2 de avaliação de imóveis urbanos, e que são importantes para nós, avaliadores, determinar o valor de mercado do imóvel. Então vamos lá, nesse vídeo eu quero explicar essas duas metodologias para que você não fique com nenhuma dúvida. Então, o método comparativo direto de dados de mercado, conforme a própria norma fala, você precisa ter elementos comparativos semelhantes ao imóvel objeto da avaliação para que você consiga utilizar essa metodologia. Então imagina que você foi contratado para fazer a avaliação de um apartamento. Então, é fácil você entrar em portais de anúncios, sites de imobiliárias, encontrar elementos comparativos imóveis de apartamentos semelhantes ao seu. Então, toda vez que você tem elementos comparativos semelhantes, dados de imóveis que estejam para oferta ou que já foram vendidos, né, e que você consiga atender os mínimos quesitos ali da NBR 14653, né, parte 2, seja por tratamento por fatores ou inferência estatística, você pode utilizar o método comparativo direto como base. Perfeito? E o método evolutivo? Onde você se aplica? O método evolutivo é quando você não tem elementos comparativos semelhantes ao imóvel objeto da avaliação. Então imagine que você foi contratado para fazer a avaliação de um galpão industrial. E olha só que interessante. Esse galpão industrial ele tem uma área administrativa, ele tem um galpão industrial, né, uma área operacional, ele tem refeitório, ele tem uma pavimentação de intertravados, ele tem uma casa de bombas. Olha só que interessante, você tem diversas estruturas dentro desse galpão e padrões construtivos diferentes. Então o custo de construção para cada um desses ambientes são diferenciados. Então, quando você tem isso, você precisa utilizar um método evolutivo. E, consequentemente, né, um pilar para que você utilize o método evolutivo é que você não tem elementos comparativos semelhantes a esse imóvel, a esse galpão industrial. Então, você poderia utilizar o método comparativo se você encontrasse 20 elementos comparativos semelhantes a esse galpão, que vai ser bem difícil. Então, nesse caso, você pode partir pelo método evolutivo. E o que consiste essa metodologia? Você primeiro vai fazer a avaliação do terreno pelo método comparativo de dados de mercado. Então, o que você vai fazer? Você tem um terreno, certo, do galpão, e você tem todas as estruturas em cima. Você vai segregar essas duas informações, né? Esses dois parâmetros, esses dois componentes. Então, primeiro, você vai analisar o terreno pelo método comparativo de dados de mercado e você vai utilizar uma outra metodologia, o método da quantificação do custo, para calcular todas as benfeitorias que tem dentro desse galpão e depois aplicar o fator comercialização. Então, olha só que interessante, o método evolutivo ele é uma conjugação de algumas metodologias, como o método comparativo de dados de mercado e o método da quantificação do custo. Lembrando que em alguns casos você pode até mesmo utilizar o método involutivo, né, para determinar o valor do terreno desse imóvel, mas são casos muito específicos, entendeu? Então, método comparativo, quando eu tenho elementos comparativos semelhantes e eu consigo fazer um único tratamento. Quando eu não tenho dados semelhantes e quando eu tenho diversas estruturas, eu vou para o método evolutivo. Se você quer aprender mais sobre o método comparativo direto de dados de mercado e o método evolutivo, nós indicamos a EdaPlay, a nossa plataforma de cursos onde você tem diversos conteúdos sobre comparativo direto, por fatores ou inferência estatística, método evolutivo e outras aulas práticas.